chegando, e a gente já começa aqui a conversar. Bem-vindos, que bom ter vocês aqui. A gente já está agora em 31 pessoas. Estamos esperando mais pessoas por aí, vamos ver se o pessoal vai chegando. Mas vamos dar início, então, à nossa terceira maratona acadêmica da Cevapse. Não sei se todo mundo já conhece quem é a Cevapse, o que é esse nome esquisito, né? Essa sigla. Nós somos a comunidade virtual de aprendizagens e práticas da psicologia. Então, a gente trabalha como um projeto de extensão vinculado ao IP, que é o Instituto de Psicologia da UNB. Não sei se todo mundo aqui é da UNB, mas já vai conhecendo a gente também. O nosso Instagram, vou pedir para as meninas colocarem aí no chat, para vocês conhecerem mais eventos que a gente faz, com o que a gente trabalha. E, basicamente, para contar um pouquinho sobre o nosso projeto, nós somos vários alunos de graduação. Tem gente que já formou, como eu, e continua dentro da Cevap. A gente tem professoras que colaboram junto com a gente também. E a gente trabalha muito nesses espaços silenciados da graduação. Então, tudo aquilo que a gente não vê nas disciplinas, que a gente não vê nos estágios, que falta na nossa formação, a gente vai buscar esses cantinhos e vai trabalhar em cima disso. Então, a gente faz acolhimento com o pessoal que é calouro, com o pessoal que está formando, a gente desenvolve rodas de conversa, vários assuntos que estão por aí surgindo e que a gente recebe de vocês também, de dúvidas, coisas que o pessoal quer saber. Manda para a gente, que a gente está aqui pensando sempre com muito carinho, organizando esses eventos. E a gente está fazendo hoje, começando a terceira maratona acadêmica. Então, a gente, desde 2021, a gente tem feito esse evento super clássico do nosso grupo. A gente tem lá no nosso YouTube também, meninas, se depois quiserem colocar o link aqui do YouTube, a gente tem outros eventos da maratona. Então, a gente já falou de produção de currículo Lattes, produção do currículo normal, a gente já falou sobre normas da APA, sobre elaboração de manuscritos. Então, tá tudo gravado, tudo lá no nosso YouTube. Quem quiser conhecer, assistir também. E esse é um evento que a gente sempre chama alguns professores ou psicólogos especialistas no assunto. Então, essa terceira maratona acadêmica vai ser sobre documentação psicológica. A gente está começando hoje com essa sobre produção de cartas de intenção para processos seletivos. E vou deixar o nosso convidado se apresentar, José Marcelo Luiz. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço de troca. Acho que é importante a gente compartilhar um pouco do que a gente vivencia e talvez fazer uma ressalva que eu não sinto que eu esteja num lugar de especialista, tá? Mas como eu coordeno alguns processos seletivos para estágio na DASU, penso que tem um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês e trocar algumas ideias, na verdade. Tá bom? Eu vi aqui alguns nomes conhecidos já. José, você pode contar um pouquinho o que é a DASU? Talvez para quem já é formado ou que não seja da UNB? Não, tranquilo. A DASU é a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária. Ela está ligada ao Decanato de Assuntos Comunitários e ela foi criada para pensar nas ações de promoção da saúde e prevenção a agravos da comunidade universitária. Então, ela tem algumas coordenações que a compõem, e eu faço parte de um núcleo, que é o núcleo de avaliação, monitoramento e formação, formação, monitoramento e avaliação de ações e projetos em saúde. O nome é bem grande, mas dá para a gente entender. É o NAPS, é um espaço, né? NAPS. É um espaço onde a gente tenta articular as ações que já existem ou ações que precisam ser implementadas para resolver alguma demanda que a comunidade universitária apontou. Então, esse é o papel do NAPS dentro da DASU. E já há uns 4, 5 semestres, mais ou menos, a gente tem oferecido estágios no NAPS, com foco em desenvolvimento de oficinas de promoção de saúde. Com foco, na verdade, desenvolvimento de oficinas de promoção de saúde mental. Tá? Tem outra coordenação que trabalha promoção de saúde mais geral, mas no caso do NAPS, o foco é saúde mental. E talvez por isso, por essa experiência, eu me sinto confortável de partilhar com vocês um pouco do que a gente pensa de uma carta de intenção
E o que a gente observa nas cartas que chegam, porque normalmente nos nossos processos seletivos é um dos documentos que a gente pede, né? Uma carta de intenção. Algumas pessoas aí talvez escutem carta de interesse, manifestação de interesse, mas nós estamos falando da mesma coisa. Então, qual é a minha intenção, quais são as minhas expectativas em relação àquele processo seletivo que eu estou me candidatando. Então, a ideia é que a gente discuta um pouco, troque experiências e aprenda, talvez, em conjunto, no coletivo, como construir uma carta para um processo seletivo que eu queira me candidatar. Ok? Perfeito, Bom, gente. Deixa eu só avisar para o pessoal o que a gente está pensando, gente. Essa oficina deve durar em torno de 1 hora, talvez um pouquinho mais. Quando surgirem dúvidas, que com certeza vão surgindo enquanto o José vai falando, podem ir falando no chat, gente. E aí, quando a gente chegar no final, na verdade, vai ter uma parte também prática, né? Como a gente está trabalhando aqui em oficina, o José daqui a pouco vai contar um pouquinho. Então, quando chegar mais no finalzinho, se alguém quiser levantar a mão, ou a gente vai ler todas as dúvidas do chat também. Então, por enquanto, vão mandando as dúvidas só lá no chat, beleza? Posso passar, José? ok, pode sim. Bom, a gente preparou uma parte mais expositiva, mas bem rápida, que eu acho que o foco maior mesmo vai ser na nossa troca de ideias e talvez até na construção de um documento, de como que a gente constrói essa carta. Mas, primeiramente, o que é uma carta de intenção? É um documento onde você mostra as suas intenções, o próprio nome já diz, né? As suas intenções para aquela vaga. Só que, quando a gente fala em processo seletivo, a gente tem cenários diversos. Então, vários cenários pedem cartas de intenção ou manifestação de interesse. E para cada cenário, talvez tenha algumas nuances que a gente precisa observar. Por exemplo, não sei se vocês sabem ou se já se candidataram, mas nos nossos programas que oferecem disciplinas para aluno especial, normalmente é a partir de uma carta de interesse. Então, tem coisas que eu preciso colocar nessa carta de interesse que talvez não precise colocar numa carta de interesse para um estágio, ou talvez para a própria seleção de pós-graduação. Então, cada cenário talvez nos peça alguns detalhes, né, nessa carta que nos ajude a mostrar o que a gente quer e isso, de alguma forma, favorecer a nossa candidatura. Tá? Então, é um documento onde a gente coloca informações que nos ajudam. Então, é bom a gente saber disso, porque aquelas informações que são desnecessárias, a gente evita colocar porque talvez jogue contra a gente ou, na melhor das hipóteses, não vai fazer diferença estar ali, tá? Então, a ideia é da gente pensar dessa forma, ok? Pode passar, por favor? Uma coisa que a gente não pode esquecer jamais eu tenho que ter certa afinidade com a vaga que eu estou me candidatando. Então, eu preciso conhecer muito bem quais são os requisitos para aquela vaga que me despertou interesse, tá? Então, no geral, a carta de intenção ela serve para um processo seletivo para emprego, por exemplo, e nesse processo seletivo para emprego, você vai demonstrar um pouco das suas habilidades de forma que o recrutador veja que você tem potencial para integrar aquela equipe. Então, você vai colocar informações que falem um pouco das suas habilidades, do conhecimento que você tem da área que você está pretendendo, um pouco também das habilidades que potencializariam a sua contribuição naquele espaço, e por aí vai. Quando eu penso num processo seletivo para estágio, eu já tenho que ter em mente outras informações diferentes das que eu citei anteriormente. Por exemplo, o estágio, por ser uma atividade formativa, não se espera que o candidato tenha experiência em alguma coisa. Que ele tenha algumas habilidades, lógico, alguns conhecimentos, mas a experiência não vai contar num processo seletivo para estágio. Ou pelo menos não deveria.
Se alguém cobra experiência para estágio, talvez essa pessoa não sabe muito bem o que significa um estágio. Mas eu posso, por exemplo, dizer como é o meu desempenho acadêmico. Quais são as disciplinas que eu fiz que conversa com a vaga que eu estou me candidatando. Na DASU, por exemplo, lá no NAPS, a gente oferece estágio em licenciatura em psicologia, intervenções psicoterapêuticas e intervenções psicossociais. Então, espera-se, por exemplo, que para intervenções psicoterapêuticas a pessoa tenha feito alguma disciplina, por exemplo, como aconselhamento psicológico, que me indica minimamente que ela tem uma afinidade com o serviço que vai ser oferecido. Eu não preciso que ela tenha prática, mas ela tem uma afinidade, ela saiba mais ou menos o que ela vai aprender no estágio. Então, uma coisa interessante de se colocar numa carta de intenção para estágio é a expectativa de aprendizado. O que eu quero aprender? Muito mais do que o que eu ofereço o que eu espero aprender com essa vaga. Então, isso talvez seja mais importante por se tratar de uma atividade formativa. Tá? Pensando, talvez, num processo seletivo para pós-graduação, aí já muda também um pouco a configuração e as informações que eu preciso prestar. Eu preciso falar das minhas habilidades acadêmicas e, dependendo do programa que eu for me candidatar, tem algumas habilidades mais específicas. Eu gosto de estatística, eu gosto de pesquisa quantitativa, eu gosto de pesquisa qualitativa, me interesso por tal área. Então, assim, depende muito da vaga que você vai se candidatar. Mas, a princípio, a gente começa a perceber que nem todas as informações cabem em todas as cartas de intenção. Eu preciso observar bem qual é a vaga, qual é o programa, qual é o estágio que eu estou me candidatando, para eu pensar em quais informações eu posso inserir nessa carta. Ok? Uma coisa que é muito comum também nas cartas de intenção para processos de emprego é você manifestar as suas pretensões no mercado de trabalho. Pretensão salarial, como que você se vê daqui um tempo, como que você se imagina crescendo naquela empresa. Então, de alguma forma, eu preciso também mostrar que eu tenho algum conhecimento da empresa para a qual eu estou me candidatando. Isso talvez não seja necessário para um estágio ou para uma vaga de pós-graduação. Não haveria essa necessidade de conhecer a fundo a instituição que eu estou me candidatando, mas pelo menos a atuação do programa, quais são as linhas de pesquisa, para mostrar minimamente que eu tenho a informação a respeito do lugar para onde eu quero ir, ok? Então serve para isso, serve para mostrar um pouco das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos e da trajetória que a gente percorreu até aquele momento. Ok? Seguindo, então. Bom, então como fazer uma carta? Eu acho que a primeira coisa é mostrar o seu interesse. Fale um pouco da afinidade que você tem com a área, ou com o tema, se for uma pesquisa, por exemplo. Como que esse interesse nasceu e como que você consegue casar esse interesse com seus projetos futuros, seus projetos profissionais, seus projetos de realização pessoal, e por aí vai. Porque é muito mais fácil alguém que tem afinidade com a área se manter motivado por mais tempo naquela função. Então, isso diz muito da motivação da pessoa. Uma pessoa que aparentemente traz motivações pouco embasadas, talvez perca uma oportunidade porque não se acredita no potencial dela para aquela vaga. Porque as motivações ainda são pouco sólidas. Então, quanto mais motivado me mostrar, e aí, de fato, eu tenho que ser transparente nesse momento, mais chance eu tenho de conquistar aquela vaga. Ok?
Fale sobre as suas experiências, e aí, no caso, experiência de trabalho para um processo seletivo de emprego, ou as experiências acadêmicas, se você já fez, já participou de projeto de iniciação científica, de projeto de extensão, se já foi monitor. Não necessariamente, acho que nem todo mundo valoriza menções. Então, acho que menção é uma coisa que não precisa ser citada. Esse tipo de rendimento acadêmico, eu acho que não cabe. Mas você pode dizer das disciplinas com as quais você tem mais afinidade, porque isso mostra um pouco de você. Aquelas que você tem facilidade, ou aquelas que você tem dificuldade, mas tem interesse em superar essas dificuldades. Então, numa vaga de estágio ou num processo seletivo para pós, isso é interessante. Então, mesmo que eu tenha dificuldade em determinada área, mas eu posso mostrar que eu tenho condições de superar essas dificuldades e, além das condições, eu tenho a intenção de. Eu estou motivado para isso. De alguma forma, eu tenho que mostrar essa motivação. Mostrar um pouco também dos seus diferenciais. Assim, o que você entende como particularidades, coisas que são suas e que podem se somar, podem ser potentes para aquela vaga. Porque, às vezes, eu tenho algumas habilidades que fazem com que eu leve uma pequena vantagem em relação aos outros candidatos. Mas aí é aquela coisa, o que eu falava antes também, né? A gente precisa ser sincero, porque pode ser que em alguma etapa desses processos seletivos eu precise comprovar que eu tenho essas habilidades, de alguma forma. Então eu preciso ser transparente, e se de fato eu reconheço que eu tenho essa habilidade, eu posso colocá-la, apresentá-la com um diferencial, e depois eu comprovo caso seja necessário, tá? Então, assim, uma carta de intenção fala muito de você. Fala das suas habilidades, das suas aspirações, dos seus limites, dependendo do processo seletivo. Lógico, se a gente pensa no processo de emprego, não é recomendado você falar das suas limitações. Isso, no dia a dia, você vai corrigindo, vai percebendo e vai corrigindo. Mas, para uma vaga de estágio, não tem problema apontar limitações. Porque é um momento de aprendizado. Eu posso inclusive, dizer, olha, é uma limitação que eu quero superar e talvez o estágio me ajude a superar essa limitação. Então, dependendo do processo, eu posso falar também das minhas limitações, tá? Não tem problema nisso. Fale um pouco também dos seus objetivos de vida, dos seus objetivos profissionais, dos objetivos acadêmicos, se quero construir uma carreira acadêmica, ou o que me motiva a fazer uma pós, a fazer um mestrado, um doutorado, a entrar num projeto de pesquisa, ou a fazer determinado estágio que está sendo oferecido, tá? E os meus objetivos profissionais, eles não devem estar muito, eles devem estar atrelados à vaga, talvez não atrelados, eles devem ter uma certa afinidade com a vaga que está sendo oferecida. Porque uma coisa muito desconectada pode mostrar que você talvez não esteja perdido e não sabe exatamente o que quer, tá? Então tem que ter essa conexão, essa linha lógica, deve compor a sua carta junto com os seus objetivos profissionais, ok? Podemos seguir? Se eu estiver falando muito rápido também, pessoal, vocês me dêem um toque, tá? Bom, pensando então numa estrutura para essa carta, é uma sugestão, lógico, isso não é uma regra, não há uma regra geral para isso, até porque a gente já falou que as cartas, elas dependem muito do cenário, do contexto que elas vão ser utilizadas. Então, a gente pensa talvez que uma estrutura dessa forma que nos ajude. Então, uma breve introdução, informações básicas sobre o recrutador, sobre a empresa, sobre a instituição que tá oferecendo aquela vaga. Então, até para você mostrar um pouco do conhecimento que você tem sobre ela, tá?
Uma breve apresentação, então isso é importante, dizer quem você é, sou estudante de psicologia de tal período, ou sou psicólogo formado em tal universidade. Aí depende muito da sua história. Mas você tem que falar um pouco de si, tá? De forma breve, mas falar um pouco de si, tá? Nessa apresentação, você pode falar um pouco da sua jornada, de como foi a sua trajetória, dos cursos que você fez, das formações, capacitações, dos idiomas que você domina, caso domine, ou tem algum nivelamento em algum idioma, alguma coisa que mostre que é um diferencial. Se você perceber que a informação ela é desnecessária, ou você está construindo uma carta muito grande, colocando um volume muito grande de informações, talvez seria interessante reler e ver o que de fato é, tem, tem alguma ligação com a vaga que está sendo oferecida, tá? Então, nessa apresentação, uma apresentação breve, falando um pouco dessa sua trajetória, tá? Fale um pouco das suas habilidades, tá? E aí, já pensando talvez nos processos específicos, talvez eu vou trazer talvez mais exemplos aqui da experiência que nós temos na Dazul, para talvez ficar mais claro o que eu estou querendo dizer em relação a habilidades. Pensando numa vaga de estágio para intervenções psicossociais. Embora seja uma atividade formativa e que a gente não vai ficar muito preso na experiência que a pessoa tem, na trajetória que ela fez, mas seria interessante ela minimamente ter experiência com atividade de grupo, por exemplo. Alguma disciplina que aborde essa questão, que tenha um interesse por psicologia comunitária, por exemplo, que não tenha esse foco clínico individual, porque é uma coisa que não vai ser abordada. Então, assim, habilidades de um terapeuta, de um clínico que trabalha com a clínica individual, talvez não sejam tão necessárias num estágio de intervenções psicossociais, porque o foco é diferente. Então, eu tenho que gostar de grupo, eu tenho que acreditar que o grupo é potente, que o grupo, de alguma forma, tem condições de mapear seus problemas e construir soluções de forma coletiva. Então, assim, são nuances que a gente precisa estar atento. Lógico, se eu penso num outro estágio de intervenções psicoterapêuticas, talvez aí uma habilidade de escuta, uma habilidade de acolhimento, de empatia. Então, coisas que demonstram mais características pessoais que favorecem o exercício daquela atividade, enfim, tá? Então, as nossas habilidades elas têm que estar conectadas com a vaga que está sendo oferecida. Caso você já tenha alguma experiência
importante mostrar um pouco que você conhece a empresa ou o espaço que você quer adentrar. Então, se não conhece a empresa X, dá uma pesquisada rápida, saber qual é o ramo de atividade. Normalmente essas empresas, elas divulgam seus valores, um pouco da sua política, algumas diretrizes. Então, é interessante você conhecer, até para saber se você se casa com os seus valores também. Porque, às vezes, eu procuro uma empresa só por conta do nome, e, às vezes, os valores que ela tem são destoantes dos meus. E aí, talvez, uma vaga que você via com bons olhos, com o passar do tempo, se transforme num sofrimento. Porque você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado para se encaixar, talvez, nos valores da empresa. Então, é importante você ter clareza das suas motivações e deixar isso também claro para quem estiver recrutando para aquela vaga. Tá? E, por fim, você agradece. Você conclui sua carta, agradece a oportunidade, se coloca à disposição para algum esclarecimento ou mesmo para etapas posteriores do processo seletivo, tá? Então, sempre se colocando disponível para. Acho que isso ajuda e ajuda a mostrar também um pouco como é que está a sua motivação, como é que está o seu interesse real naquela vaga, ok? Até aqui tranquilo, pessoal? José, deixa eu aproveitar que o pessoal está aqui quietinho. Deixa eu fazer uma pergunta que me surgiu. Quando tem essa parte, né, de falar sobre as experiências profissionais e acadêmicas, você até citou que, às vezes, nas cartas de intenção de estágio, as pessoas colocam disciplinas, já fizeram, né, esse tipo de experiência. Você acha que isso é legal para colocar, às vezes, numa carta de intenção para primeiro emprego, o pessoal que está começando agora? Faz sentido? Eu vejo, às vezes, no currículo. Às vezes as pessoas até colocam no currículo assim, já fiz disciplinas como X, Y e Z. Você acha que isso é interessante, assim, em uma instituição? Não, para carta de emprego, não. Eu acho que falar de coisas mais específicas da formação, ou no currículo, ou para processos seletivos de pós-graduação, ou algum projeto de pesquisa, porque aí a disciplina vai conversar com o objetivo do projeto ou com a linha de pesquisa do programa. Ou ainda com uma vaga de estágio. Porque, como eu citei antes, para intervenções psicossociais, se a pessoa só fez disciplinas com viés mais clínico, individual, talvez ela tenha dificuldade. Talvez ela tenha muita dificuldade. Ou talvez nem tenha afinidade com o grupo. Sim. Se não tem afinidade com o grupo, não é esse tipo de estágio que ela tem que fazer. Então, minimamente, tem que haver um interesse real na área, no tema, ou na linha de pesquisa da vaga que eu estou me candidatando. Então, assim, voltando, só resumindo, reforçando, informações mais específicas sobre a formação caberiam nessas cartas. Eu acho desnecessário. Até porque a gente não pode construir uma carta muito longa. Uma carta muito longa é um convite para o recrutador não ler. O que seria longo, José? Eu particularmente, eu prefiro ler uma lauda de carta. Uma lauda. Duas, tem que estar bem fundamentada. Tem que ser realmente informações consistentes. Que aí você vai percebendo ao longo da leitura. E você vai percebendo se a pessoa, de fato, está colocando muita coisa na carta desnecessária, e isso vai fazendo com que você perca o interesse de chegar ao final da carta. Então, se uma lauda e meia, para mim, eu acredito que é um tamanho tranquilo de se fazer, de se ler, até pensando também que alguns processos seletivos, o número de candidatos é muito grande. Geralmente não tem equipes grandes para fazer esse tipo de processo seletivo. Ninguém vai conseguir ler 4 páginas de todo.
Não, 4 eu já colocaria de stand-by, assim, em último caso, mas lógico, isso é uma coisa minha. Talvez outras pessoas se comprometam a ler Não é todas. muito provável mesmo, fica muito cansativo, né? Informação Sim, sim. demais. E o documento é para ser algo mais simples mesmo. É uma apresentação. Uma apresentação com alguns detalhes, com alguns detalhes que são necessários. Então, por Uhum, isso, você pode escrever e depois releia a carta e veja se não tem informações demais. legal. Então, quanto mais você tem que ser conciso, mas ao mesmo tempo colocar as informações que você acha que vão te ajudar, naquela candidatura. Mas, de fato, um candidato muito prolixo é um convite ou para uma leitura, talvez uma leitura não muito atenciosa da carta, ou até mesmo deixar uma carta de lado, porque Uhum, pode ser um sinal de que não tem muita clareza do que é. É uma leitura preconceituosa? Pode ser. Quando um processo seletivo tem poucos candidatos, talvez isso não faça tanta diferença, porque são poucas cartas, você acaba uhum, lendo todas. Mas no uhum. processo seletivo para emprego, principalmente, é bem complicado você pensar em cartas muito longas. Já vai dizer muita coisa sobre o candidato, né? Escrever Sim. muito. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma carta de intenção para um programa de pós. Percebe que ela é bem curta. Ela é bem curta, fala um pouco, apresenta um pouco o candidato, o que ele é. Eu sou policial militar, há pouco mais de 4 anos, fala da formação, de onde foi feita essa formação. Não é para a gente julgar a formação dele. Ah, veio de universidade X ou Y. Não, não é para isso. É para saber de onde que ele vem. De onde que ele vem, até para ter uma ideia de como que ele chegou aqui. Tá? Então, aí ele fala um pouco da atuação dele, tá? E do tempo de atuação. Então, assim, são três parágrafos, um pouquinho mais longo, mas assim, 3 parágrafos, onde ele mostra a intenção dele para uma vaga no programa de pós. Tá? Então, é algo bem sucinto mesmo. Então, pensar numa carta de uma lauda não é, não é muito, não é preciosismo, pelo contrário, é um cuidado com quem vai ler e também mostra que você tem clareza, sabe expressar de forma concisa aquilo que você quer, aquilo que você intenciona. Ok? Podemos seguir? Acho que agora é o exercício prático. Volta. Obrigado agora não, daqui a pouquinho. Bom, então assim, são algumas informações, algumas dicas de como escrever. E a gente pensou agora da gente usar nosso tempo para rascunhar uma carta. Aí eu queria ouvir de vocês, não sei se vai ser possível ouvir de vocês, mas se a gente tenta fazer um documento único, com algumas dicas, ou se cada um vai tentando rascunhar alguma carta de acordo com a intenção que tem, com a vaga que tem em mente. De repente, alguém tem em mente uma vaga de estágio, então já construiria algo nesse sentido. Ou, de repente, a gente elege alguém que queira servir como cobaia, e a gente vai pegando informações dessa pessoa e tentando construir uma carta para ela. O que vocês acham melhor? Eu também posso escolher aqui entre as pessoas, né? Os nomes conhecidos vão ser brincadeira. Oi, professor, boa noite. Boa Tá me noite. escutando? Ah, eu prefiro cada um fazer a sua. Eu voto nessa opção. Ok. Bom,
Então, assim, porque cada um escrever a sua, talvez a gente fique um tempão aqui em silêncio. Então, acho que talvez uma saída seria ver as perguntas que, não sei se já tem perguntas aí no chat, e aí a gente vai, de repente, respondendo essas perguntas de maneira que isso ajude nessa construção individual. O que vocês acham? É porque a primeira ideia era da gente construir coletivamente, mas com 37 pessoas, talvez não seja muito viável construir um documento assim. Eu tenho uma pergunta. Ok. Vamos em mais um minutinho. Você falou que ela tem que ser bem objetiva, no máximo uma lauda, por exemplo, a sugestão. Mas vamos supor uma empresa de médio porte, ou que não tem ainda um psicólogo organizacional, ou um time de futebol, ou, por exemplo, não seria importante a gente detalhar mais um pouco os objetivos, a nossa atuação profissional, ou anexar algum tipo de projeto, como que a gente atuaria onde ainda não tem um psicólogo, empresa de médio porte, um time de futebol? Isaías, é interessante a sua pergunta. Eu tenho a impressão de que essa história de carta de intenção é coisa de psicólogo. Eu fico com a impressão de que empresas pequenas, de médio porte, talvez não façam essa exigência. Coloque a carta de intenção como parte do processo seletivo. Mas aí, de fato, pensando, caso ocorra, talvez seja necessário incluir um pouco mais de informações, porque a gente não sabe quem vai ler, quem vai fazer o recrutamento. Talvez aí mostre a importância da gente conhecer um pouco a empresa que a gente está se candidatando. Então, se eu tiver um pouco de informação sobre a empresa, eu posso ter essa noção de quais informações eu preciso passar para que ela entenda, para que ela compreenda de fato qual é a minha trajetória. Tá? Mas, assim, eu ainda acho que empresas pequenas, médio porte, que não tem um psicólogo ou alguém de RH, um administrador, alguma coisa assim, para fazer esses processos seletivos, eu penso que essas empresas não colocariam a carta como parte do processo seletivo. Uma escola particular, por exemplo, que ainda não tem um psicólogo, deseja adquirir um psicólogo da área escolar. Mais ou menos para ficar mais claro. Não seria interessante a gente colocar como seria a atuação nesse colégio, como que a gente iria, quais são nossos projetos ali, porque acho que eles perguntariam, né? Acho que enriqueceria mais, não? Tá. Eu acho que você pode citar e colocar à disposição da escola, caso ela queira, algo mais detalhado. Você pode citar, por exemplo, que tem experiência em projetos de educação por pares, ou habilidades sociais, alguma coisa que seja atrativo para a escola. Então, você pode indicar que tem esse conhecimento, tem essa experiência, e que a empresa, caso ela queira, durante o processo, conhecer mais detalhes, você fica à disposição. Inserir na carta, ou anexar a carta, talvez seja temeroso, a não ser que ele peça. Porque, às vezes, a empresa não tem quem vai fazer e quer entender melhor qual é o papel do psicólogo, porque é um outro problema, né? Pouca gente sabe qual é o papel do psicólogo escolar. Talvez a própria empresa peça, apresente alguma coisa, apresente uma proposta, que aí vai além da carta de intenção, né? Além da carta de intenção vem uma proposta de atuação. Então, eu penso que talvez a própria empresa já indique que queira algo mais detalhado. Mas a minha sugestão seria: coloque menos informações e, no final, na conclusão da sua carta, você se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou prestar mais informações
caso a empresa queira. Entendi, obrigado. Uma coisa que eu aprendi, que eu tenho aprendido ao longo do tempo, é essa questão da quantidade de informações, ou que a gente pede, ou que a gente coloca em alguns documentos. Quando a gente pede informações, por exemplo, se é uma informação que eu não vou utilizar, então eu nem deveria pedir. Tá? Então, se é uma informação que não foi solicitada, então eu tento evitar colocar. Tá? Você não está descumprindo a regra. Você está oferecendo aquilo que foi solicitado. Então, eu acho que, até por bom senso, a gente evita mandar coisas demais, para que isso não nos prejudique, pensando que isso não nos prejudique. Tá? É lógico, como o Isaías colocou, pode aparecer uma situação atípica que precise de uma carta, de um procedimento diferente. Ok, vamos analisar, então, esse momento atípico. Mas, no geral, eu penso que é mais ou menos assim. Mais alguma questão? Vamos fazer um exercício diferente, então. E agora, já pensando, talvez, no próximo processo seletivo que a Azul for fazer para os seus estágios. Vamos supor que vocês sejam candidatos a uma vaga de estágio de intervenções psicossociais. Como talvez vocês não conheçam a da Azul, vou tentar mostrar um pouco para vocês o que a gente tem feito de atividade nesses últimos semestres. Tá? Então, esse semestre, basicamente, os estagiários de intervenções psicossociais, eles promoveram algumas oficinas de regulação emocional, que já tinham um roteiro pronto, tá? Então, eles não precisaram ler sobre regulação emocional, mas não precisaram desenvolver a intervenção. E eles prepararam outras oficinas. Uma delas foi sobre projeto de vida. Então, eles aplicaram uma que já estava pronta e prepararam uma nova intervenção para ser aplicada nesse semestre. Então, é sempre assim. Geralmente, eu implemento uma coisa que já foi desenvolvida lá atrás e que deu certo, que foi bem avaliada, e faço outra que tenta responder alguma demanda que apareceu. Tá? Então, pensando numa vaga de estágio com esse foco. Como que seria uma apresentação, uma introdução inicial? Você se apresentando para essa vaga, sem falar ainda das habilidades. Alguém se habilita a se apresentar para essa carta? José, eu posso falar. Ok. Eu acho que eu falaria, primeiro, né, meu nome, meu semestre, enfim, faço psicologia. Acho que eu falaria também sobre que eu conheço a da Azul, que eu gosto das oficinas, que já participei, né, falar que eu conheço também, puxar um pouco o saco, assim, fazer também uma média. Acho que eu começaria por aí, para não falar de habilidade de nada, me apresentar bem básico e falar que eu conheço o trabalho da Azul. Ok. Alguém colocaria alguma informação a mais, além de dizer que conhece o trabalho da Azul? Você diria que gosta do trabalho da Azul? Que acredita no trabalho da Azul? E assim, já indo um pouco além do puxar o saco, mas assim, de fato eu acredito no trabalho que a Azul faz. Ela, de alguma forma, traz benefícios para a comunidade acadêmica. Então, de repente, é uma informação que já mostra que, além de conhecer a da Azul, você joga no mesmo time.
Você tem afinidades com a forma que ela trabalha. Então, de repente, é algo já interessante de ser colocado. Isso significa que aquela pessoa que não conhece a da Azul não vai ser selecionada? Não. Ela pode dizer, olha, eu tenho pouco conhecimento sobre a diretoria, mas eu posso dizer que eu acredito que... aliás, antes disso, eu posso ir lá no site da Azul e ver quais são as atribuições dela. Dizer, olha, conheço pouco a da Azul, mas vi que dentro das atribuições de vocês tem isso, 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 e essas diretrizes combinam com aquilo que eu quero para minha formação, para minha atuação profissional. Então, assim, eu posso não conhecer e ainda assim fazer uma carta mostrando que a minha expectativa, a minha intenção, de fato, é realista e vale a pena a da Azul abrir uma vaga para mim. Ou me conceder uma das vagas que ela está oferecendo. Ok. Então, assim, acho que a apresentação ficou legal aí, dizer que conhece a da Azul e talvez inserir um pouco dessa informação. Caso não conheça, dizer que não conhece, mas que isso não é impeditivo para a candidatura à vaga. Em seguida, o que vocês acham que é interessante, por exemplo, da formação acadêmica para um estágio em intervenções psicossociais? Eu acho que tem algumas disciplinas, né, José? Tipo, psicologia comunitária, a gente tem intervenções psicossociais em casos de violência, com crianças e adolescentes. E acho que talvez também, dependendo da participação em algum grupo de pesquisa, em algum projeto, ou alguma oficina, alguma roda de algum projeto de extensão. Enfim, acho que por aí. Ok. Mais alguma contribuição para essa parte? Eu vi que tem gente que é estagiária da Dazul que está aqui assistindo. Poderia dar uma ajudinha aí. José, fiquei pensando, talvez, assim, pensando na da Azul, se a pessoa, vamos dizer que eu fui lá, li um pouquinho sobre a da Azul, talvez citar assim, eu gosto de estudar sobre, sei lá, o teórico fulano de tal, que talvez tenha a ver com a da Azul. Já li esse livro, me interesso por isso, já fui em tal palestra. Será que seria interessante também? Dependendo da vaga, sim. Acho que sim. Por exemplo, na Dazul nós temos 4 coordenações. E das 4 coordenações, 3 delas, não, acho que todas elas oferecem estágio. Então, por exemplo, para a COAP, que é a Coordenadoria de Atenção Psicossocial, que o foco dela é atendimento clínico individual, então citar talvez, olha, eu gosto dessa abordagem, já li sobre, quero me aprofundar nessa área. Pode ser interessante citar essas coisas. Para psicossociais, talvez não, porque a gente trabalha numa diversidade enorme de autores. Então, um autor específico talvez não faria tanta diferença. Então, é uma informação que talvez não vale a pena para essa vaga que eu tô divulgando agora, né? Mas, assim, o que a Ana colocou é interessante observar. Algumas disciplinas, de fato, elas se aproximam muito mais do tipo de serviço que é oferecido em intervenções psicossociais. Partindo das habilidades, por exemplo, gostar de trabalhar em equipe é essencial, porque nesse estágio você não vai construir nada sozinho. Se você não gosta de trabalhar com outras pessoas, ou se você não tem afinidade, talvez o estágio que você precise é de intervenções psicoterapêuticas, que aí, de fato, você vai trabalhar sozinho. O máximo que você vai ter em conjunto, no coletivo, é a supervisão, mas a sua atuação ela é praticamente toda individual. Então, falar um pouco, olha, eu gosto de trabalhar com as pessoas, gosto de construir as coisas coletivamente,
ou não tenho essa experiência, mas gostaria de aprender, acho que é uma lacuna na minha formação. Isso é interessante para processo seletivo de estágio, quando você aponta que tem uma lacuna e que você quer preencher, isso é importante, porque, de fato, a gente tem muitas lacunas nas nossas formações. Então, sinaliza que você consegue observar o que está de errado ali e quer corrigir a trajetória ainda na graduação. Então, acho que é uma informação importante de inserir para essa vaga, por exemplo. Então, se alguém não teve acesso a disciplinas, por exemplo, de terapia de grupo, psicodrama, comunitária, intervenções, desenvolvimento de intervenções, porque também é uma coisa que é importante da gente aprender e a gente não aprende na universidade, às vezes. É uma ou outra disciplina que você aprende fazendo, mas você não aprende a teoria por trás da intervenção. Se você for solicitado a você que construa uma intervenção, talvez você não consiga, porque o passo a passo não é ensinado de forma sistematizada. Então, para essa vaga, talvez dizer, olha, tem essa lacuna que eu gostaria de sanar na minha formação. Bom, seguindo, que mais habilidades eu poderia colocar para a vaga de intervenções psicossociais? José, meu nome é Rosineide, eu estou começando agora, né, na psicologia, primeiro semestre ainda. No caso, poderia colocar informações que você já trabalha no seu emprego, por exemplo, eu já trabalhei muito com atendimento público, ainda trabalho, seria interessante colocar na vaga, porque assim, como ainda não tem conhecimento, né, na área aprofundada de psicologia, que tem, dependendo do estágio, a partir do segundo semestre, né, já consegue, né? Poderia colocar outras práticas sem ser dentro da psicologia que dá para desenvolver também, ou não? Teria que ser alguma prática dentro da psicologia? Para essa vaga específica, não, porque ele é um estágio obrigatório, então você precisa ter feito um percurso já na universidade e ter feito algumas disciplinas. E ter uma quantidade de créditos para poder se candidatar a essa vaga. Talvez uma outra vaga de estágio não obrigatório talvez seja interessante. Mas isso é obrigatório. É legal você ter trazido isso, porque numa das seleções passadas, a gente estava pensando em fazer uma intervenção com idosos. E uma das candidatas já trabalha com idosos fora da universidade. Só que o que ela fez? Ela disse que tinha experiência, mas não com atuação de psicóloga. Ela faz ela desenvolve outra atividade e talvez o estágio, ela falou que o estágio serviria para aprimorar algumas habilidades que ela precisa desenvolver no trabalho dela. Então, assim, ela coloca que tem experiência, mas que o estágio, de alguma forma, contribuiria para ampliar essas habilidades. Sim. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena. Mesmo que não tenha relação com a função de psicóloga, mas mostrar que, de alguma forma, o estágio pode contribuir com a atuação que você já tem no seu trabalho. Sim, porque é interessante, né, que você estava falando também. Tem que ter habilidade para trabalhar em grupo. Então, isso de outras empresas, mesmo que não seja formação, já agrega também, né? Sim, sim. Você pode dizer que no seu trabalho você desenvolve ações que são construídas de forma coletiva. E isso é um fator que vai te ajudar no estágio. Obrigada. Nada. José, tem uma pergunta aqui no chat, só te interrompendo rapidinho. É sobre a formatação, assim, da carta.
A Bárbara estava perguntando se tem alguma formatação recomendada, tipo usar uma fonte específica, um tamanho de letra específica, justificado na esquerda. O que você acha? Se não pedir, assim. Não, assim, não há uma regra, né? Eu acho que assim, uma fonte tem que ser uma fonte legível, porque tem algumas fontes muito enfeitadas que dificultam a leitura, ou fontes muito finas, bem, então, assim, uma fonte que dificulta a leitura, a gente já descarta. Então, eu iria nessas clássicas, Times, Arial, então coisas simples, num tamanho razoável, porque pensando numa carta concisa, não posso também botar uma fonte muito grande, porque aí eu perco espaço para expor algumas informações. Então, tamanho 12, o padrão mesmo, acho que é tranquilo. Bárbara, depois escreve para a gente aqui no chat se respondeu. Obrigada, José. Bom, então, falamos de habilidades. Como que eu mostraria a minha motivação para essa vaga? O que me motiva a querer fazer estágio em psicossociais? No caso, assim, a pessoa tem que gostar da área, né, mesmo, né? Porque só falar assim, eu vou fazer, por fazer, só para poder ter uma experiência, não, né? Tem que ter uma motivação assim, eu gosto dessa área, tenho afinidade, né? Então, acho que essa seria a contribuição. Facilita, né, o trabalho, né? Exato. Quero aprender sobre... Não conheço, mas quero aprender. Acredito no potencial dos trabalhos de grupo. Acredito que o grupo possa ser um espaço de apoio mútuo, de suporte social. Então, assim, mostrar para o recrutador que você sabe onde está pisando, que você sabe o que é o trabalho e que acredita nesse tipo de trabalho. Porque não faz muito sentido a gente se candidatar a vagas que não combinam com a gente, que não combinam com o nosso perfil. E lógico, pessoal, não estou dizendo que quem não tem, que não gosta ou que não tem afinidade com esse tipo de trabalho é ruim ou assim, é menos empático só porque escolheu outro caminho. Não, eu acho que a gente tem que saber o que é confortável para a gente. Por exemplo, trabalho de grupo não é mais fácil do que trabalho individual. Pelo contrário, eu acho que ele é mais desafiador. E o trabalho de grupo, ele mostra muito mais as nossas limitações, porque tem muita coisa que foge do nosso controle. Então, assim, o trabalho de grupo, às vezes, é mais frustrante, porque você se prepara, você gasta horas preparando uma atividade, recebe 20 inscrições e aparecem 3 pessoas. E você tem que fazer com 3 pessoas. Em respeito a elas. E tem que encontrar motivação para continuar fazendo, mesmo que apareçam só 3 pessoas. Não é você, as pessoas não aderiram, não foi necessariamente porque não é uma boa proposta, não é porque você não sabe desenvolver uma intervenção, não. Então, assim, você vai percebendo que tem coisas que de fato são contextuais. Então, assim, eu tenho que saber dessas coisas, até para saber, olha, eu vou entrar nesse estágio, mas eu estou preparado para qualquer tipo de frustração que eu venha experimentar. Na clínica individual, talvez isso seja mais tranquilo de lidar. As suas limitações não ficam tão evidentes. Quando eu falo limitações, a sensação de que não tem o controle das coisas.
Então, são nuances. Na verdade, a gente não tem, né, José? Porque, assim, vai depender também do desempenho do próprio paciente, né? Porque não depende só do psicólogo, né? Não, sim, concordo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: na clínica, você consegue manejar aquilo que está sob seu controle. Entendi. E, de alguma forma, até avaliar com o seu paciente o que pode ser feito além daquilo que já está estabelecido. No trabalho de grupo, alguns limites vão aparecendo no processo. E alguns deles não tem como corrigir. Porque alguns deles fazem parte do processo grupal. Só um exemplo, talvez para ficar mais claro. Não sei se vocês, com certeza não sabem, né? Mas na minha tese de doutorado, eu trabalhei com desenvolvimento e avaliação de uma intervenção para a promoção do perdão como estratégia de promoção de saúde mental. A gente desenvolveu a primeira sessão a forma mais light possível. Justamente porque falar de perdão é falar de dor, falar de mágoa, de ressentimento, então de muita coisa ruim. Embora seja uma habilidade altamente valorizada, mas é falar de coisas ruins, falar de dores. Então a gente construiu uma primeira sessão muito, muito leve, para não assustar as pessoas. E na primeira sessão, 2 pessoas desistiram porque acharam a sessão extremamente pesada. Eu falei, gente, mas a gente teve todo cuidado. E olha assim, quando eu falo a gente teve todo cuidado, eu construí, passou por um grupo de especialistas, depois passou pela supervisora, voltou para o grupo de especialistas, ou seja, várias pessoas tentando criar uma sessão mais leve. Mas ainda assim a pessoa experimentou como algo muito pesado. E não tinha como não respeitar a escolha dela de não continuar. É frustrante? Mas aí eu vou me abalar e não continuar com a intervenção por conta disso? Não, eu tenho que entender que de fato, cada um tem seu tempo e cada um experimenta as coisas de forma diferente. Num processo individual, talvez eu conseguisse contornar essa escolha dela. Eu ia querer entender melhor o porquê da resistência, e talvez isso fizesse com que ela continuasse. No trabalho de grupo, não. Ele é mais desafiador. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Bom, mas voltando aqui para o nosso... Posso fazer um comentário, José? Pode. Eu acho que isso que vocês estão conversando, assim, dá para entender, né, a importância de você, talvez, deixar claro numa carta de intenção que você tem interesse nesse tipo de contexto, né? Uhum. Como a Rosineide falou, se você só escreve assim, quero fazer esse estágio, estou precisando de crédito, o horário dá para mim. Essa pessoa não vai chamar atenção. Se você colocar, tem interesse em trabalhar em grupos, é um tema que me chama atenção, né? Tudo isso que você tem falado vai se destacar também essa carta, né, para quem está ali recrutando. Exato. Tem uma pergunta para a Renata que é bem... o que colocar na carta para parecer interessada, mas sem puxar saco demais? Qual seria o limite disso? Eu diria para você ser sincera. Eu não sei, eu tenho a impressão de que quem lê essas cartas, eles têm uma habilidade de perceber quando a pessoa está colocando coisa desnecessária ou está querendo fazer média, está querendo fazer... querem se dar bem na fita, dizer assim. Então, assim, seja sincera. Seja sincera. Não precisa elogiar, por exemplo, a instituição. Acho que isso talvez não cabe. Pode falar, talvez, de limitações, mas, assim, acho que elogios demais talvez seria o limite. Não há necessidade disso. Até porque você está pensando num trabalho e não necessariamente na instituição. A instituição pode até ser renomada, ter bons valores,
Mas pode ser que aquela área, para aquele estágio que você está se candidatando, o trabalho não sai legal. Então, às vezes, algum elogio que você coloca ali até mostra para o recrutador que você não conhece direito a empresa. Ou pelo menos não conhece a vaga para a qual você está se candidatando. José, e se você colocasse assim, agora eu fiquei me perguntando, vai ser essa vaga para a Dazul, se eu colocasse assim, adoro o trabalho da Dazul, inclusive, já fui nesse evento tal e foi muito importante para mim por XYZ. Isso é demais assim ou seria tudo bem para você? Assim, eu acho que não é uma informação desnecessária. Aliás, não é demais. Só que aí, eu particularmente, eu só colocaria se eu tivesse espaço. Se eu tiver mais informações mais interessantes e que já ocuparam o espaço que eu prometi, que eu coloquei na minha cabeça, aí eu deixaria de lado. Mas se couber, se não for ficar uma carta muito grande, eu acho que vale a pena. Mostra que, de fato, você conhece ou pelo menos presenciou a atividade da Dazul. Mais alguma questão? Que aí a gente falou das motivações. Para o estágio, acho que seria interessante você dizer o que você espera aprender. Qual é a importância dessa vaga ou dessa experiência para a sua formação acadêmica? E talvez mais acadêmica do que para um futuro profissional. O que eu espero é que a vaga contribua na minha formação. Porque, de fato, se eu vejo o estágio como uma atividade formativa e eu não coloco isso, se eu não cito a importância daquela experiência para a minha formação, talvez quem está oferecendo a vaga vai dizer, olha, tem pessoas que se aproveitariam mais dessa vaga do que você, se beneficiariam mais do que você nesse aspecto. Então, e para eu apontar isso, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer um pouco da vaga, de como é a atuação naquele estágio. Bom, e aí você pode concluir sua carta. Agradece a oportunidade, se coloca à disposição para alguma entrevista ou algum trabalho de grupo. É pouco provável que a Dazul... Porque, assim, normalmente o processo seletivo, ele pede uma carta de intenção e o histórico, que é justamente para nos dar informações das disciplinas que a pessoa já fez, da trajetória acadêmica que ela fez, e um pouco da motivação. E normalmente a gente marca uma entrevista em grupo. Dificilmente eu faço entrevista individual. Até porque, como todos os nossos trabalhos, toda a nossa produção, nosso planejamento, implementação vai ser em grupo, então a gente já começa ali. As pessoas vão se ambientando também. Então você se coloca à disposição para qualquer etapa a mais que seja necessária no processo. Ana Lúcia, desculpa. Não, nada não, acabei de levantar a mão. José, você comentou sobre a importância da gente conhecer a vaga que a gente está concorrendo, né? Uhum. Mas eu sei que aqui tem gente que não é da UNB, mas às vezes as vagas são divulgadas com pouquíssimas informações. Então, a vaga de estágio em psicoterapia, ali, não sei o que, tá professor, e às vezes tem nem horário, é só um e-mail para você mandar. E aí, você já demonstra interesse, manda a carta, e aí, não sei, você tem alguma dica, enfim, alguma coisa que você faria para
ter mais informações sobre essa vaga? Porque tem vezes que realmente a gente tem poucas, né? Bom, normalmente, assim, pelo menos nos estados do NAPS, a gente tenta deixar informações suficientes para a pessoa entender qual é o tipo de trabalho. Mas eu não me incomodaria de receber um e-mail perguntando, olha, você pode me esclarecer um pouco mais sobre a vaga que você está oferecendo? Se a vaga foi divulgada com uma certa antecedência, eu acho que é tranquilo você mandar um e-mail. Olha, eu estou interessado, mas eu queria entender melhor como é a atuação nesse estágio. Então, acho que vale a pena fazer essa consulta, caso as informações, de fato, não sejam claras. Bom, é isso. Estou à disposição. Aí acho que está mais ou menos no tempo que a gente tinha combinado. Mas fico à disposição se tiver mais alguma questão, algum comentário. Acho que todo mundo já vai conseguir arrasar nas cartas de intenção agora, viu? Eu espero ver cartas de vocês lá na Azul, hein? Pois é. Quer comentar os estágios que vai abrir, José? Comentar de novo? Eu sei que você já falou, mas aí o pessoal aproveita para saber. É provável que a gente só ofereça psicossociais, intervenções psicossociais e intervenções psicoterapêuticas. Provável, não é certeza ainda. Talvez a gente não trabalhe com licenciatura nesse semestre. Mas é uma coisa que não está definida ainda. Mas a início de agosto, final de julho, início de agosto, deve aparecer lá no Instagram da Azul as vagas que são ofertadas para o semestre seguinte. Até para quem está no começo do curso, igual a Rosineide estava comentando, que está entrando agora, né? Para vocês conhecerem, gente, não existe um canal oficial, assim, dentro da psicologia da UNB, em que as vagas são publicadas. Então, é legal, assim, estar conhecendo os grupos de WhatsApp, os Instagrams, tanto o nosso quanto do CAPSI também, que é o nosso CA. A gente sempre vai divulgando. E como o José falou, né? Talvez ali no começo de agosto a gente já tem algumas vagas que estão sendo publicadas. O Instituto de Psicologia tem um canal no Telegram também, que eles vão sempre colocando todas as novidades, o que aparece, questão de disciplinas. E a gente vai buscando. Inclusive as entidades da psicologia, né, outros projetos de extensão, normalmente também nesse período agora que vai encerrar o semestre e começar outro, abrem muitos processos seletivos. Inclusive, trazendo aqui em primeira mão a notícia de que a gente vai abrir um processo seletivo agora para a CEVAPS para o próximo semestre. E normalmente a gente pede uma carta de intenção, sim, viu, José? Então a gente pode avaliar de acordo com os seus critérios também. Que bom. Para conhecer mais. Alguém tem mais alguma dúvida? Só talvez um atrativo aí para os estágios no NAPS, não na da Azul, porque na da Azul tem estágios em todas as coordenações, mas os estágios do NAPS, eles também têm certificado de extensão, tá? Se alguém tiver interesse. Legal. Então, as pessoas saem com os créditos do estágio e com o certificado de extensão da quantidade de horas de atividades que eles desenvolveram e implementaram. Legal. Vamos saber. Gente, quem aí topa aparecer na câmera para a gente tirar um print? A gente sempre tenta fazer isso, a gente sabe que essa hora deve estar todo mundo aí já quietinho, tem gente deitada, mas ia ser muito legal. Gente, só para repetir, ficou gravada, tá bom? A reunião a gente vai colocar lá no nosso YouTube, vai ter certificado para todo mundo que se cadastrou no evento, vai chegar por e-mail. Margarete, você perguntou se tem lista de chamada. Quando vocês fizeram um cadastro lá pelo Eventri, já está cadastrado. Então a gente já sabe todo mundo que estava aqui. Ai, que delícia, todo mundo aparecendo. Deixa eu confirmar. Quem que vai tirar a foto, pessoal aí da CEVAPS? Gente, eu tô com, tipo assim, computador, nada pra tirar foto. Se vocês puderem tirar por aí.
e depois mandar. Eu vou tirar uma também. Peraí. No celular. Dá para tirar foto, né? Tudo bem, Rosineide. Vou tirar uma aqui, gente. 1, 2, 3. Vamos tirar mais uma, só para ter certeza? Depois alguém piscou. Só mais uma. 1, 2, 3 e... Pô, gente. A gente queria agradecer muito, José. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, foi uma super oficina até o final. Todo mundo ficou aqui. Pouquíssimas pessoas saíram, assim. Então, a gente está aqui 8h30 da noite, numa quarta-feira. Final do semestre, querendo aprender. Obrigada a todo mundo que participou também, pessoal. Foi muito legal aprender com vocês. A gente vai aprender, mesmo no primeiro semestre, né? A gente já vai ver como funciona, né? Se for fazer, a coordenadora passou para a gente, eu falei, mas eu vou ver o que é, né? O que está acontecendo na reunião, porque a gente vai aprendendo, às vezes a gente entra sem saber, mas é muito bacana. Obrigada pelas explicações aí. Com certeza. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada pela presença e a gente se vê na próxima oficina da Maratona Acadêmica, não é isso, Bia? Próximo semestre, gente, vem mais novidades. Obrigada, gente.